Gestor e gestora, dar feedback é um dos momentos mais desconfortáveis para os empresários, e eu também concordo. E quando quem vai receber a conversa quer te enfrentar e dificulta o papo, aí é que complica mesmo. Todo mundo já viveu esse momento assim, né? Se você quer parar de sofrer com esse processo tão importante de gestão, colher bons frutos com produtividade e desempenho, esse vídeo é para você. Empresário e empresária, já te aviso que esse canal está ficando cada vez mais polêmico por dois motivos. Eu pego as melhores técnicas, mas te apresento adaptadas para funcionar aí na sua empresa. Tiro só a parte que você vai precisar para facilitar o seu entendimento e aplicação imediata. E segundo, eu não paro só na teoria, eu te dou o processo completo. Alguns me mandam direct dizendo que eu deveria parar um pouco antes e vender a informação completa como outros fazem. Até faz sentido, mas uma década fazendo consultoria, eu não consigo largar o cliente sem antes que o resultado apareça. Não consigo só te dar informação sem participar com você do resultado. E, infelizmente, um curso não consegue essa taxa de sucesso que eu estou acostumado. E o que eu vendo aqui é solução. Mas já que aqui eu só consigo passar informação, então que seja a mais completa possível para você poder ter mais chances de coletar o resultado aí. Sem mais delongas, vamos para o assunto? Feedback. Feedback é apenas um termo que ele pode sofrer pequenas diferenças de interpretação. Nenhum problema e todas estão certas. Mas para facilitar o nosso entendimento, quero te propor algumas definições para feedback e para as suas variações. Feedback é de alguma forma um processo de avaliação, de julgamento de algo que aconteceu e ele só fica completo quando acompanhado de seus dois fiéis escudeiros, um antes e um depois. Eles são as diretrizes e a avaliação de performance. Essa tríade é uma ferramenta que precisa acompanhar o dia a dia de gestão de pessoas. Se ela for bem feita, todas as outras partes ficam incrivelmente fáceis de fazer e resolver. O foco desse vídeo é feedback, mas deixa eu te dar uma pincelada nos outros dois e depois acessa os meus vídeos específicos sobre esses dois assuntos. Para você dar um feedback, você precisa ter dado algum comando antes. Você vai dar o feedback em cima de algo que você combinou, não só no campo da ação, mas também sobre comportamento. Uma diretriz bem dada com técnicas facilita demais o feedback. Na outra ponta, existe a avaliação de performance. Esse processo é mais longo, é um misto de feedback geral e feedword, ou seja, damos luz novamente do que aconteceu, fazemos um balanço geral e olhamos para frente, recontratando o próximo período. Se você zapear pelo YouTube, você vai encontrar alguns gurus que moram no mundo de Alice dizendo o seguinte, que se você fizer feedback bem feito, a avaliação de resultado será desnecessária, porque o resultado será sempre atingido. Bom, eu nunca visitei o mundo de Alice e nem a Terra do Nunca, mas nesse mundo real que eu vivo, as coisas não acontecem assim tão perfeitas. Seria lindo cada feedback ser estruturado, roteirizado e sempre que a pessoa que recebe sempre entenda e concorde, que tenha sempre um escrivão do seu lado para registrar o que foi dito, o que no final todas as metas sejam batidas e que todos vivam felizes para sempre. Mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que normalmente é esquecida e ela se chama ser humano. Ser humano emocional, fortemente influenciado por determinadas culturas e tem uma busca estrutural por economizar energia, porque o nosso objetivo fundamental é a sobrevivência. Então não adianta eu te apresentar um modelo perfeito de feedback se ele for impraticável a longo prazo, dada a quantidade de energia que você precisará para gastar. Definitivamente não se sustenta. Eu vou te dar os conceitos principais, sem excesso e que mais contribui para o seu feedback seja eficiente para você e para quem recebe. Você entendeu que feedback é uma avaliação de julgamento sobre uma ação ou comportamento proposto das diretrizes. E aqui vai a primeira recomendação. Não julgue ou avalie algo que você não combinou, principalmente se for para corrigir. Você também não gostaria de ser cobrado por algo que não sabia que deveria ser feito, você concorda? Segundo, feedback é para corrigir e reconhecer. Aqui se escorrega com frequência e eu preciso gastar um pouco mais de tempo nesse assunto. Vida como ela é. Os feedbacks de correção são mais frequentes do que os de reconhecimento, mas essa proporção é extremamente ineficiente se você analisar como funciona o ser humano. Na verdade, nesse ponto é que precisamos lembrar que antes de humano, nós somos animais e o reconhecimento tem o mesmo efeito para os dois reinos. Por exemplo, o princípio básico de adestramento é de reconhecimento como um prêmio. Quando o animal realiza o que foi proposto, no processo de adestramento de um cão, o erro é desprezado pela irracionalidade do animal em reconhecer o fato. Mas o reconhecimento, quando ele acerta, até para um ser irracional, ele aprende e se desenvolve. Lembra da história da sobrevivência, da necessidade de poupar energia erroneamente quando você faz algo certo? Mas se você quer acertar, gestor ou gestora, você deve reconhecer o feito. Se fizer isso, bingo! Mesmo que o funcionário já saiba fazer, agora ele terá a certeza de que além de saber fazer, ainda faz da forma certa. Ato de reconhecer é confirmar aquilo que foi feito corretamente, consolidar o caminho que leva daquela tarefa ao sucesso. Às vezes fazemos certo, mas não percebemos, aí voltamos e fazemos o errado.
O feedback de reconhecimento é como se fosse um nadador buscando baixar seu tempo. Você, o técnico, está fora da piscina olhando os movimentos, a forma das braçadas e pernadas. Quando o nadador acerta o movimento e executa com perfeição, tudo que você, como treinador, quer é que ele tome consciência desse movimento e repita até que o resultado apareça. Aqui você reconhece e passa o raio-x na parte importante que você está reconhecendo. Ou seja, você dá luz ao processo que foi executado perfeitamente e que foi responsável pelo resultado conquistado. Nesse caso, o nadador, mesmo que tenha acertado perfeitamente os movimentos e tenha ganho a competição, não se resuma apenas em reconhecer a vitória. Reconheça os fatos que levaram à vitória. Valorize também o esforço, a disciplina e aperfeiçoar os movimentos. Tudo que você quer é que essa pessoa repita as competências que levaram à vitória, até porque no mundo empresarial, diferente das piscinas, você vai ter que nadar de peito, outro dia vai nadar de costa, na próxima semana vai ter que fazer a apneia e no próximo mês vai ter que nadar desviando de tubarões. Serão novos movimentos a serem aprendidos. Então você, naquele reconhecimento, identificou, reconheceu as competências que levaram ao resultado, a pessoa consolida essas qualidades e usa para outros desafios que surgirão. Seu vendedor bateu a meta de vendas, reconheça o atingimento dos resultados e pontue as qualidades que levaram ao atingimento. Por exemplo, a disciplina em ligar para todos os prospects ou a qualidade de abordagem que gerou um alto índice de conversão. A pessoa entende que precisa continuar desenvolvendo para bater as metas e quem estiver ouvindo de fora também se beneficia e aprende o caminho das pedras. Aliás, anota mais essa aí. Reconhecimento se faz em público. Claro que um parabéns particular é bacana, mas em público o poder é 200 vezes maior. E isso, não tem como perder essa oportunidade. Sabe aquela história de que adianta viajar para Bora Bora se você não vai postar no Instagram? Então, aproveita e joga o elogio no ventilador. Pegando um gancho nesse ponto, para fechar a diferença entre feedback de reconhecimento e de correção, o de correção precisa obrigatoriamente ser em particular. Uma crítica em público é considerada humilhação para quem recebe, e sendo certo ou errada, tudo que essa pessoa quer é reverter essa humilhação. Ela vai buscar o argumento, seja justo ou não, para sair dessa situação. Automaticamente, o humilhador se torna um inimigo e tudo que é falado é levado para o lado pessoal. Como quem recebe a crítica em público acha que o humilhador é inimigo, inimigos não querem o bem dela, então aquela crítica não tem valor e não adianta de nada para ela crescer. Gestor e gestora, estou amplificando o sentimento desse exemplo, mas o que vai variar é só a intensidade, dependendo de como for o feedback corretivo em público, mas só a intensidade, o sentimento é exatamente esse. Agora vamos às formas e às ferramentas corretas para se aplicar o melhor feedback que faça o funcionário crescer e melhore a relação com você. Anote essa dica, por favor. É tudo igual, serve para o reconhecimento e o de correção. Fale de fatos, nunca de pessoas. Estou aqui começando com isso porque é o mais importante. Se você errar aqui, o leite estará derramado e ponto, já era. Você terá uma jornada longa para recuperar o funcionário e a sua relação com ele. Então preste atenção, vou repetir para você. Fale de fatos, nunca de pessoas. Se o seu funcionário foi desatento e quebrou um objeto caro que estava na prateleira, seu feedback é que naquele momento ele foi desatento, não que ele é uma pessoa desatenta. Entendeu a sutileza? Se um funcionário da equipe de limpeza não limpou o banheiro como deveria, o feedback é que naquele momento ele não limpou corretamente e que aquela pessoa não é porca. Percebe a diferença? E por que isso? Porque quando você fala de uma pessoa, você tem a chance de ser injusto. E por que isso? Porque quando você fala de uma pessoa, você tem a chance de ser injusto, pois o erro pode ter sido pontual, ou pior, na defensiva, a pessoa pode dizer que foi um erro pontual, sendo verdade ou não, mas o fato é que você nunca mais saberá se a pessoa sempre é daquele jeito ou não, e terá que engolir essa resposta indignada do funcionário. Já falar do fato sai do campo do achismo e vai para o campo da realidade. É passível a comparação e se torna um feedback muito mais fácil. Olha que legal, isso vale para o reconhecimento também. Se no momento que você diz que o funcionário é um exemplo de limpeza e eficiência, ela pode não ser e usará esse elogio contra-argumentando erros futuros. E quem sabe você ali criou uma pessoa que não terá mais vontade, inclusive, de se desenvolver mais. Seguindo aqui, aplique o feedback o mais próximo do fato quando ele ocorreu. Primeiro, pela lembrança fresca de tudo que aconteceu, inclusive os detalhes, fica mais fácil para você isolar o fato. Quando o tempo passa, outros fatos entram no caminho e confundem o feedback. Agora uma observação, avalie sempre a emoção naquele momento. Talvez ao invés de um feedback imediato após o fato ocorrido, esperar uma meia hora pode ajudar muito nesse processo. Cada caso é um caso, mas avalie se a emoção no momento está propícia para o feedback tanto para você quanto da pessoa que vai receber. Finalizando, só o filé mignon do assunto, argumente sempre o feedback. Pontue o fato e explique por que é uma correção ou reconhecimento. E essa explicação deverá estar sempre linkada às diretrizes que você deu. Por exemplo, você não fechou essa venda porque você não seguiu os argumentos que foi treinado e que combinamos antes de você começar a ligar.
Um bônus aqui, sempre que puder, colhe a concordância do seu funcionário sobre o feedback. Nem sempre será possível, às vezes por falta de habilidade sua, por isso que você está aqui, mas às vezes também pelo próprio funcionário que não está com a cabeça naquele momento. Mundo como ele é, as pessoas são diferentes, podem estar sobre fortes emoções que impossibilitam naquele momento de repente a clareza dos fatos. Não trave o processo. Se não rolou concordância, mas você cumpriu todas as etapas, top, missão cumprida. E aí, gestor, consegue perceber que agora ficou mais fácil ter conversas difíceis? Pega essa regra simples que falei aqui agora e não terá mais conversas difíceis ou funcionários difíceis. Você não deixou nenhum fio desencapado, nenhuma brecha, nada que seu funcionário possa reclamar sobre a sua postura. A gestão complica quando você deixa brechas, mensagens mal interpretadas, quando falta respeito, deixa tempo demais sem avaliar, reconhecer e corrigir os caminhos. Fazendo uma analogia, a sua empresa é como um carro desalinhado. Então você tem duas opções, fazer pequenas e leves correções frequentes para manter o carro dentro da faixa ou sair demais e fazer movimentos bruscos que pode gerar inclusive um capotamento do seu carro. Então vai na minha, correções leves e constantes. Esse é o melhor caminho para que você não possa errar. Dê esse presente para você. Você não tem outra coisa a fazer senão se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Você não pode correr o risco de perder outros vídeos como esse. Por último, curta, compartilhe com todo líder que quando vai corrigir a rota, sempre faz um estrago. Sou Daniel Couto Lima e se faz sentido, permaneça comigo.